século passado foi importante, foi um século de transformações, e eu vivi isso tudo. Então, vivi, então eu posso dar a vocês um testemunho. E o testemunho que eu dou agora, e insisto sempre dele, volto e depois, é que vale a pena lutar. Pois bem, a par disso, eu também tenho tido oportunidade de atuar fora do Brasil, especialmente na área de direitos humanos. Eu circulo muito pelo Brasil, mas também já andei bastante pelo mundo. Por exemplo, fui chefiando missões da Comissão Internacional de Juristas na Índia. Eu já estive no Canadá, circulei bastante pela América Latina. Chamo a atenção para isto, porque está aí exatamente o meu testemunho. Eu tenho tido contato direto, eu tenho visto as pessoas, as coisas, as instituições, eu vi as coisas se transformarem. Então, eu posso trazer a vocês um testemunho dessas transformações. Mas, a par disto, também já adiantando alguma coisa em relação às conclusões, e nesse ponto bem coincidindo com o professor Elton, estão, de fato, ocorrendo transformações profundas no mundo inteiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, transformações profundas, alterando substancialmente conceitos básicos da política e do direito. A própria ideia de direito está em transformação. E um dado essencial que direciona essas transformações, que acompanha essas transformações, é que está na raiz dessas mudanças a valorização da pessoa humana. Eu não tenho dúvida em afirmar que nós estamos vivendo a implantação de um novo humanismo. Isto é extraordinariamente importante. E na implantação deste novo humanismo, e para a implantação deste novo humanismo, estão sendo removidos conceitos, estão sendo superadas teorias que duraram muito tempo, teorias consagradas. De certo modo, pode-se dizer, eu vou rapidamente passar por isso, que nós estamos substituindo concepções, conceitos que foram implantados nos últimos 400 anos. E realmente é um mundo novo que está surgindo. E eu diria, vocês têm o privilégio de estar entrando na arena jurídica, nas lutas jurídicas, nesse momento de transformação. Então, é importante perceber o que realmente está acontecendo. E para esta percepção, é necessário, eu vou fazer isso com necessária brevidade, sinteticamente, é necessário rever o que eram os padrões anteriores, que padrões são esses que estão sendo substituídos. Se, na verdade, várias ideias fundamentais relacionadas com a pessoa humana, com a organização política, com o direito, estão sendo transformadas. E para nós compreendermos isto, então eu retorno ao século XVII. Fiquem tranquilos, porque eu vou passar rápido pelos séculos. Mas é necessário, porque foi exatamente um século em que formalmente se começaram a afirmar os padrões que duraram praticamente 400 anos. O que acontece no século XVII, que terá sequência no século XVIII, e que vai afirmar concepções fundamentais? É a implantação das revoluções burguesas. Quer dizer, a burguesia é um dado da história. Ainda hoje há quem, ingenuamente ou desinformado, pense que burguesia foi uma invenção de Karl Marx. A burguesia nasce na Idade Média. A burguesia nasce opondo-se ao absolutismo medieval. Quer dizer, a burguesia foi o produto de um processo de urbanização da vida social, que
que aconteceu por volta, ou acentuadamente, por volta do século X. Se já não há mais invasões bárbaras, já não há mais grandes riscos nas estradas, as pessoas são sufocadas nos feudos, não havia nenhuma liberdade, havia alguma forma de escravidão, as pessoas saem dos feudos e vão para as cidades. E vai acontecer, fato que era inevitável que acontecesse, o feudo era praticamente autossuficiente, produzia tudo de que as pessoas necessitavam, começando os alimentos. Quando as pessoas vão para a cidade, vai surgir esse problema, a cidade não produz os alimentos, a cidade não produz os tecidos, no primeiro momento, aquilo de que as pessoas necessitam. E vai surgir aí um personagem que fará a transferência desses bens essenciais do ambiente feudal, que era um ambiente rural, para a cidade, para o ambiente urbano. É o comerciante da Idade Média. E ao lado desse comerciante, e junto com ele, dando apoio a ele, mas ganhando também com esta atividade, vai surgir um outro personagem, que é o banqueiro, é o financiador. É claro que o comerciante vai lá, compra o alimento no feudo, traz para a cidade e revende com lucro. Mas para ampliar os seus negócios, ele precisa de mais dinheiro, de financiamento, e isto vai então fazer surgir o banqueiro medieval. E é desta maneira, e por quê? Eles moravam na cidade, e aqui tem influência, uma expressão inglesa, para identificar um núcleo urbano, borough, que resultou no burgo, porque ele é o personagem do burgo, ele será chamado de burguês, mas ao mesmo tempo ele é reconhecido como alguém que tem dinheiro, alguém rico. O burguês é o habitante rico da cidade. Ainda há não muito tempo, eu estava com minha mulher na França, e um professor nos convidou para ir ao fim de semana almoçar na casa dele, numa cidadezinha próxima de Paris. E ele disse, vocês não terão dificuldade, que vocês pegam o seu carro, chega lá, entra na cidade, logo à direita, vocês avistam uma casa burguesa, é a minha casa. E ele tem muito orgulho de dizer que mora numa casa burguesa. Quer dizer, é uma casa importante, uma casa que mostra que ele é um homem rico, e ele não se ofende porque é um burguês. Pelo contrário, ele proclama, eu moro numa casa burguesa. Pois bem, esta burguesia nasce na Idade Média. Entretanto, ainda durante alguns séculos, haverá seríssimos problemas, porque o burguês, embora acumulando patrimônio, acumulando poder econômico, não tinha títulos de nobreza. Por isso, ele não tinha nenhuma participação no poder político e não tinha garantia para os seus direitos, inclusive para o seu patrimônio, para as suas transações. E vai sendo vítima de muitas arbitrariedades, de muitas violências. Mas os burgueses aumentam em quantidade, aumentam em riqueza, se organizam, e daí a alguns séculos eles têm força suficiente para a defesa eficaz dos seus direitos. E é então que se chega ao século XVII. É o século em que começam as revoluções burguesas. A primeira grande revolução burguesa vai ocorrer na Inglaterra. A Inglaterra, governada por uma monarquia absoluta, absoluto significa arbitrário, sem regras, sem leis, era o governo segundo a vontade do rei, segundo a vontade do governante. E os burgueses se organizam, fazem a sua revolução e assumem o poder político. E uma palavra está presente, é sempre referida nessas lutas da burguesia, é a busca da liberdade. Estavam lutando pela liberdade, não tinham liberdade, sofriam cerceamento, e é um dado importante, que às vezes é um pouco difícil de entender, mas é essencial. Liberdade incluía, e no caso deles era prioritariamente, liberdade patrimonial.
era a possibilidade, era o direito de ter patrimônio e de usar o patrimônio, e de usar segundo as suas conveniências, segundo a sua vontade, e de não sofrer nenhuma interferência arbitrária. E então a liberdade adquire um peso excepcional. Ela é afirmada como sendo um direito natural das pessoas. E, sob estímulo da busca da liberdade, então, os burgueses conquistam o poder político. São os anos 1688, 1689. A burguesia expulsa o rei da Inglaterra e convida um outro personagem para assumir a coroa da Inglaterra. Mas aqui já vai surgir um dado novo, extremamente importante. O que os burgueses queriam é que o poder político já não fosse concebido como propriedade de uma pessoa ou de uma família. Quer dizer, o poder não é mais o poder do rei, é o poder de muitos, é o poder de uma categoria social, no caso seria o poder da burguesia, e então se implanta esta nova forma de poder. Isso eu vou passar rapidamente, porque ficaria comprido demais, mas isso está na base da criação da moderna ideia de Estado. Quer dizer, o poder não é mais de uma pessoa, é de uma instituição. E essa instituição terá um centro dirigente. E esse centro dirigente deve fazer aquilo que o grupo social predominante quer e acha que deve ser feito. Então, no caso da Inglaterra, eles tinham a tradição da monarquia, não eliminaram a monarquia, mas a partir daí vai se criar a expressão que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. É o fato. E como é que se estabelece a forma de governo? Desde 1215 é o ano da Magna Carta, se tinha estabelecido o hábito de reuniões periódicas dos nobres. Depois eles convidaram também alguns burgueses, e assim nasceu o parlamento britânico. Isto avança, e quando se chega ao século XVII, estão claramente definidas duas casas do parlamento, chamadas câmaras. Uma é a Câmara dos Nobres, a Câmara dos Lordes. Outra é a Câmara dos Comuns. E já a partir do final do século XVII, quem vai governar efetivamente é a Câmara dos Comuns. Eles mantêm a Câmara dos Lordes, mas ela vai se esvaziando, vai perdendo o seu poder ainda agora. Alguns teóricos ingleses estão prevendo que ela vai fechar, ela não tem mais razão para existir, porque realmente quem governa desde o final do século XVII é a Câmara dos Comuns. Mas aqui eu vou acrescentar um dado que é pouco divulgado, na verdade. Eu vou dizer a vocês, eu acabo de escrever um livro, entregar para o editor, um livro que contém muita pesquisa histórica. E eu descobri uma coisa extremamente interessante que interessa muito à nossa temática e a todos nós aqui. Quando a burguesia assumiu o poder político, então ampliou a Câmara dos Comuns. Eles eram chamados comuns porque não tinham título de nobreza, e concentrou o poder político na Câmara dos Comuns. Eles disseram, agora é ela quem vai governar. Mas aconteceu um pormenor, é que os comuns, os burgueses, os que tinham direito de ir lá para fazer discursos, fazer propostas, eles estavam muito mais interessados nos seus negócios. Eles queriam ganhar dinheiro, utilizar o patrimônio. Então, o que é que eles fizeram? Mandaram representantes. Nasceu aí a democracia representativa. Mas um dado a mais, e esse foi o dado que eu descobri, que é extremamente interessante. Quem foi que eles mandaram para representá-los na Câmara dos Comuns? Os seus advogados. A grande maioria, a quase totalidade dos membros da Câmara dos Comuns eram advogados dos burgueses.
e que tinham experiência com direito, tinham experiência com legislação. Então, governavam legislando. Isso marca muito uma concepção de governo e vai influir numa concepção de direito também. Pois bem, a história prossegue e século seguinte, vários teóricos, já desde o século XVII, mas século XVII e XVIII, vários teóricos que tiveram grande importância, grande influência, vão escrever sobre isso. Então, na própria Inglaterra, John Locke, e depois Rousseau, e depois Montesquieu. Montesquieu tem uma importância excepcional no estabelecimento da fixação de certas concepções de organização política e de governo pela lei. Montesquieu é normalmente citado como autor da teoria da separação de poderes. Ele foi um dos autores. Muita gente havia escrito antes, mas ele desenvolveu muito essa ideia. Mas, entre outras coisas, Montesquieu, a sua obra básica, O Espírito das Leis, escreve isso, que o governo de leis é mais justo do que o governo de homens. E se os homens são arbitrários, cometem injustiça. A lei é igual para todos, então é melhor que se tenha o governo de leis. Há, entretanto, aqui um pormenor, um aparente pormenor, que tem uma importância excepcional. Qual o conceito de lei para Montesquieu? De que lei ele estava falando? E ele próprio dá a resposta, dizendo: lei é a relação necessária que deriva da natureza das coisas. Não é uma criação arbitrária, é uma relação necessária do ponto de vista lógico, é aquilo que não pode deixar de ser, mas é a relação necessária que deriva da natureza das coisas, e natureza das coisas, na obra de Montesquieu, implica, e é sobretudo a natureza humana, é aquilo que resulta dos costumes consagrados. Eu vou dar a vocês um exemplo, partindo da minha experiência. Eu falei, circulei muito, fui à Índia, fui à África, percorri a América Latina, trabalho bastante no Brasil e fora do Brasil com grupos indígenas, de maneira que eu tenho bastante contato e tenho conhecimento de grupos culturais muito diferenciados. Em nenhum desses grupos, seja da Índia, da Austrália, do Canadá, da América Latina, da Amazônia, seja de onde for, em nenhum desses grupos se permite que uma pessoa mate outra a hora que quiser. Quer dizer, a vida da pessoa, em qualquer cultura, é considerada um bem essencial. Esta é uma lei. É esse o sentido de lei. É a relação necessária que deriva da natureza das coisas. A natureza das coisas criou esta e outras leis. Então, estas são as leis que devem governar a sociedade, segundo Montesquieu. São leis que se fundamentam em valores, no reconhecimento de valores. Entretanto, isto acabou sofrendo uma distorção no curso das revoluções burguesas. Então, retomando as revoluções burguesas, eu verifico isto, que se deu ênfase enorme à liberdade como um direito natural, mas estava implícita a supervalorização da liberdade patrimonial. E por uma razão que é fácil de entender. Para o nobre, o que era importante, o que lhe dava o privilégio, a possibilidade de governar, a justificativa, a legitimação, era o título de nobreza. O burguês não tinha título de nobreza. Então, de onde vinha a sua legitimidade? De onde vinha a sua justificação? Era do seu patrimônio. Por isso, o patrimonialismo terá uma importância fundamental, uma importância enorme na fixação do padrão burguês, de organização política e na própria ideia de direito. Pois bem, a história prossegue. A primeira revolução burguesa foi a da Inglaterra, a segunda será a independência dos Estados Unidos da América. É um momento também extremamente importante, porque vão ser fixados certos padrões que serão consagrados depois e que sobrevivem até agora, que são fundamentais. Os colonos ingleses da América, e aqui então chama atenção para isso, nenhum deles era nobre.
Eram colonos vindos, inclusive, de diferentes partes do mundo. A maioria vinha da Inglaterra, eram perseguidos, muitas vezes por motivos políticos, mas, entre outras, havia na América do Norte uma colônia fundada por holandeses, era a Nova Holanda. Eram, sobretudo, judeus fugidos da Inquisição. E aqui há um dado que é também curioso, a gente pesquisando, descobre coisas incríveis. Nesta colônia, Nova Holanda, foi fundada uma cidade que hoje é das mais importantes do mundo, que se chamou New Amsterdã e depois foi New York, Nova York. É uma cidade fundada por judeus fugidos da Inquisição, na maioria da Holanda, mas não todos da Holanda. E o dado curioso que eu descobri é que entre os fundadores de Nova York havia brasileiros. Eram judeus do Nordeste brasileiro, refugiados da Inquisição, e que tiveram esta notícia que havia lá proteção, uma colônia de judeus, e eles então foram para lá e ajudaram a fundar Nova York. Então, essa pesquisa histórica traz coisas muito interessantes para a gente. Mas o dado importante para nós é que, então, essas colônias da América, aproveitando-se das mudanças que estavam ocorrendo na Inglaterra, mas também porque já não toleravam a interferência inglesa, eles não gozavam de liberdade na sua forma de produção, na exploração da economia e especialmente na exportação. Tinham que fazer tudo através da Inglaterra, então não tinham liberdade econômica. E fizeram várias reuniões, passaram a fazer congressos coloniais, para discutir o que fazer. E quando viram que a Inglaterra estava fragilizada pela Revolução Burguesa, proclamaram a independência. Proclamaram a independência, celebraram um acordo, chamado Acordo de Confederação, um tratado entre eles, passaram a conviver, mas aí surgiram conflitos entre eles, porque eles tinham interesses diferentes. Assim, por exemplo, no sul do que hoje são os Estados Unidos, nas antigas colônias do Sul, então já a partir de 1776, transformadas em estados, a base econômica era a exploração agrícola, mas quem trabalhava eram os escravos, era baseado na mão de obra escrava. A escravidão era a base, a escravidão negra, a escravidão africana era a base da atividade econômica. Ao passo que nas antigas colônias, já transformadas em estados do norte, havia outras atividades. Assim, nas margens do Mississippi, já a pesca era explorada economicamente, mas o Mississippi era usado também para transporte de bens, para o comércio, e mais ao norte já havia uma industrialização, e nenhuma dessas outras regiões utilizava trabalho escravo. Pois bem, a certa altura, depois de já independentes, fazendo alguns congressos, resolveram que deveriam aperfeiçoar os termos do acordo, porque alguns não obedeciam, havia risco de que a colônia fosse restaurada, de que a Inglaterra tentasse restabelecer o estatuto colonial. Então resolveram fazer uma reunião em Filadélfia em 1787 para aperfeiçoar os termos do acordo, os artigos de confederação. E aqui vai surgir também um dado que, para mim, foi surpreendente, está lá, então, no meu novo livro, é que surge a ideia de Constituição, mas não a Constituição no sentido moderno, contemporâneo, a Constituição de um Estado. Era a Constituição de um governo comum. Foi isso que se propôs e isso que se discutiu. Há, inclusive, um livro de James Madison, publicado em Londres, em 1787, que se chama Em Defesa da Constituição de um Governo Comum. Entretanto, na Convenção de Filadélfia, foram discutidos os termos desta, como aperfeiçoar a Convenção, a necessidade de dar uma força jurídica maior para o acordo, e foi por aí que se criou a primeira Constituição escrita do mundo, a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787. Mas aqui
eu vou chamar a atenção para algumas coisas que são também muito importantes, porque vão influir sobre como se vai usar essa Constituição, o que vai surgir daí. Nós estamos vendo que o poder político vai se despersonalizando, já não é mais propriedade de uma pessoa. O poder político deverá ser a expressão da vontade ou de toda a sociedade, ou de um grupo social predominante. Isso foi uma contribuição burguesa que se consagrou. E quando em Filadélfia se discutiu, e o professor Elton fez uma referência a isso, a conveniência de publicar uma declaração de direitos. Então, vamos declarar, mas o direito de que eles tratavam mais proclamado e reclamado, é o direito à liberdade. Mas liberdade é um direito natural da pessoa, então vamos fazer uma declaração afirmando isso, é um direito natural da pessoa, o direito à liberdade. E também em relação a isso, desculpe estar reiterando, mas foi o que realmente aconteceu, eu encontrei uma troca de documentos entre dois membros da Convenção de Filadélfia, e um diz para o outro, olha, estão falando aí em fazer uma declaração de direitos, declarar liberdade como direito natural das pessoas, mas vai ficar muito complicado, porque muitos de nós somos senhores de escravos, e queremos continuar a ser senhores de escravos. Então, como é que vamos declarar que a liberdade é um direito natural de todos? E por isso não fizeram declaração de direitos. Então, aí você já percebe que a afirmação da liberdade foi feita com reservas, não era absoluta. Em certo sentido, era muito hipócrita, era liberdade para alguns. Se é a liberdade da pessoa, depende da pessoa. E assim se manteve. Vejam, feita a Constituição, a primeira Constituição escrita do mundo, inspiração na defesa da liberdade. A escravidão negra durou ainda 80 anos nos Estados Unidos. Foi preciso a guerra civil para que acabasse a escravidão. Então, espera aí, esse padrão burguês de liberdade não é tão bom assim. É um padrão que implica muitas conveniências, muitas restrições. E, a par disso, um dado que também é interessante, que é significativo, a situação das mulheres. A Constituição americana, que exaltou mais a liberdade, mas também em Filadélfia se falou muito na igualdade. A igualdade, especialmente com a preocupação de que não deveria existir diferença entre nobre e não nobre. Todos são iguais, todos os seres humanos são iguais. Quando foi que a mulher pôde votar para presidente dos Estados Unidos? A Constituição de 1787. A mulher só votou em 1920. Por quê? Porque na concepção burguesa, a família era tratada como uma unidade patrimonial. Vejam, ainda não muito tempo, o Código Civil brasileiro estabelecia o marido é o chefe da sociedade conjugal. A sociedade conjugal, a família, era tratada como se fosse uma empresa. E tem o chefe, é o gerente lá, que é o marido. E aí, onde é que fica a liberdade, onde é que fica a igualdade? Quer dizer, são padrões burgueses. E esses padrões foram estabelecidos, foram sendo esclarecidos e confirmados através do tempo e ainda, em parte, já foram eliminados, mas em parte ainda persistem. Isso faz parte da luta humanista de hoje, a afirmação da efetiva igualdade essencial de todos os seres humanos. Mas além da Revolução Inglesa, da Revolução Americana, eu quero mencionar uma terceira revolução burguesa que teve importância excepcional em relação à concepção de direito e em relação à concepção de Constituição. Foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aplicou, em grande parte, os conceitos de Montesquieu, de outros filósofos, também levou em conta a experiência dos Estados Unidos, e por isso fizeram uma Constituição escrita. Entretanto, há vários aspectos que precisam ser ressaltados para que se perceba
que essas revoluções burguesas continham uma série de limitações e, volto a dizer, de hipocrisias também. Então, por exemplo, a França publicou o primeiro documento que se chamou Declaração de Direitos. É a Declaração de Direitos, o professor Elton também mencionou, de 1789. Entretanto, e aqui então eu vou acrescentar um dado que é fundamental. Qual foi o nome dado pela Assembleia Francesa à primeira Declaração de Direitos, 1789, a Declaração de Direitos da Revolução Francesa? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí do cidadão, porque uma das primeiras decisões da Assembleia Francesa foi a abolição dos títulos de nobreza. Ninguém mais é o barão fulano, o conde, o visconde, todos são o cidadão fulano e a cidadã fulana também. Tanto que na Assembleia de 1789 havia algumas mulheres também. Mulheres que eram líderes revolucionárias e que foram para as ruas, para as barricadas e que foram eleitas para a Assembleia, como havia também alguns operários. Vocês não eram só proprietários, não eram só